Continuando com as conferências temáticas, agora o tema é os últimos 10 anos da vigilância em saúde ambiental no Sistema Único de Saúde. Para coordenar esta conferência, convidamos Juliana Rulli Villard. A Juliana é doutora em saúde pública e atualmente consultora técnica do Ministério da Saúde em Vigilância Saúde Ambiental, em Vigilância em Saúde Ambiental. Ela também é colaboradora da Vice-Presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde na Fiocruz do Estado do Rio de Janeiro. Pesquisadora assistente da Fiocruz Direb e docente no Programa de Políticas Públicas em Saúde da Escola Fiocruz de Governo na Fiocruz Direb. Com vocês, doutora Juliana. Obrigada, bom dia a todas, bom dia a todos. É um prazer estar aqui nesse terceiro seminário de Vigilância em Saúde Ambiental. Maravilhosa a palestra magna do nosso querido Rômulo Paz, que traz com tanta clareza questões que são absolutamente fundamentais para se pensar uma vigilância em saúde ambiental, particularmente no nosso país, um país tão complexo e com suas mazelas, com muitas potencialidades também, sem dúvida. Bom, não vou me alongar muito, gostaria de poder ter esse momento, mas não vai ser possível, e a ideia, então, é que a gente possa aprofundar um pouquinho mais, né, e trazer reflexões sobre 3 temas que são caros para nós, né, o tema de saneamento e saúde, substâncias químicas e saúde, e a poluição atmosférica e a saúde. Então, para poder aprofundar um pouco mais esse nosso debate, nós convidamos o professor Léo Weller para falar sobre saneamento e saúde. Léo Weller, ele possui graduação em Engenharia Civil pela UFMG, mestrado em saneamento, meio ambiente e recursos hídricos também pela UFMG, e doutorado em epidemiologia também pela UFMG. Continuou seu percurso acadêmico, né, com pós-doutorado na Universidade de Oxford, é doutor honoris causa pela Universidade de Newcastle, professor voluntário do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Minas Gerais, onde foi professor titular durante muitos anos, é pesquisador também da Fiocruz no Instituto René Rachou, e desde 2014, né, e foi relator especial dos direitos humanos à água e ao esgotamento sanitário das Nações Unidas. Tem uma vasta experiência na área de saneamento básico, atua principalmente nos temas de direitos humanos, da saúde ambiental e das políticas públicas. Eu vou passar a palavra para o Léo Weller, o professor, e na sequência do professor Léo Weller eu faço, então, a apresentação do Erling Alonso, que vai falar conosco sobre substâncias químicas e saúde, e, na sequência, o professor Paulo Saldiva, também, com poluição atmosférica. E aí eu faço as devidas honras na medida em que as apresentações forem acontecendo. Professor, o senhor tem 20 minutos, e cada um terá 20 minutos, e após a gente vai ter um debate, tá bom? Tá com você, Léo. Obrigado, Juliana. Bom dia a todos e a todas. Antes de iniciar, eu quero fazer uma advertência aqui. Eu estou com uma conexão muito precária, estou sem energia na minha casa desde a noite de ontem. Eu não sei se é consequência da tal crise hídrica. Então, eu estou no laptop com bateria baixa, conectado no 4G do celular, também com bateria baixa. Então, pode ser que eu não consiga chegar até o final da sessão inteira, mas espero que, pelo menos, consiga me comunicar com vocês, né? Bom, o tema da relação entre saneamento e saúde foi muito bem lembrado e inserido de forma muito feliz numa mesa que pensa os 10 anos da vigilância ambiental no Brasil, né? Muito feliz porque eu diria que é um tema que tem muitas faces, né? E essa relação
não tem sido ainda, infelizmente, surpreendentemente, ainda muito apropriada pelos que militam na área de saneamento, não é? E a vigilância talvez tenha sido e tem sido a principal porta de entrada para advertir aos que praticam o saneamento da necessidade de fazer essa conexão, de se fazer essa inter-relação, né? Como nós estamos em uma mesa falando dos 10 anos, né, eu vou voltar até um pouco atrás, né, para falar da portaria 518 de 2004, né, a portaria que estabelece padrões de potabilidade e a vigilância e o controle da qualidade da água para consumo humano, né? Os que acompanharam essa história sabem que essa portaria veio suceder a portaria anterior, dos anos 90, né? Mas introduzindo grandes inovações, né? Foi uma portaria que talvez tenha chamado a atenção de forma mais efetiva, naquele momento, né, da necessidade de se pensar o saneamento, nesse caso, mais particularmente, a água para consumo humano, a partir de uma perspectiva de saúde, né? A portaria anterior era uma portaria muito centrada em padrões quantitativos, né, em limites das substâncias presentes na água, e a portaria 518 veio trazer um novo olhar, né, um novo olhar no sentido de destacar que, olha, esses padrões são importantes, né, mas eles só existem porque eles têm uma relação com a proteção da saúde da população. E, mais do que isso, a portaria ela não se atém, não se limita, né, a pensar a qualidade da água para consumo humano a partir desses padrões quantitativos, né? Então, a portaria chama atenção para a necessidade de um olhar epidemiológico, né, sobre os riscos que a água para consumo humano traz para a saúde humana. Ela, então, traz muitos conceitos epidemiológicos, ela diferencia, né, o papel dos prestadores de serviço que são responsáveis pelo controle da qualidade da água, do papel das autoridades de saúde pública, que é um papel distinto, né, ao desenvolver a vigilância, que se diferencia desse controle. A portaria fala muito de avaliação de risco, tanto quantitativa quanto qualitativamente, fala da prevenção, fala que olharmos para a proteção da saúde humana implica um olhar sistêmico, né, para as bacias, as atividades exercidas nas bacias hidrográficas, nos vários pontos de contaminação, etc., etc. Então, esse é um marco que eu gostaria de destacar nesse momento, porque ele chama atenção, né, para o setor de saneamento sobre a necessidade de se conectar, né, com o seu papel de prevenção e, sobretudo, promoção da saúde humana. Mas eu diria que esse desafio muito, se resolve com essa que a portaria inaugura, não é? Por quê? A gente pode dizer que, por um lado, né, o conhecimento sobre a relação entre o saneamento e a saúde, né, com base nas pesquisas, na literatura internacional, é um conhecimento que se consolida, que avança, que está cada vez mais claro, né? Nós hoje temos várias dimensões dessa relação, muitos estudos epidemiológicos foram desenvolvidos, né, avaliando diferentes populações, diferentes exposições, diferentes desfechos na saúde, né, sempre pensando nas exposições em saneamento. Além disso, hoje existem publicados muitos estudos de análises sistemáticas, meta-análises, né? Temos dados já agregados, né, para pensar esses riscos. Existem também muitos estudos qualitativos, né, pensando de que forma, né, que os efeitos sobre a saúde decorrem, né, de exposições a ambientes sanitariamente inadequados, inaceitáveis, precários, né? Existem estudos sobre cargas de doenças. A OMS mostra
muitos dados quantitativos, só para exemplificar dois deles, né? O OMS fala, por exemplo, que anualmente ocorrem 485 mil mortes no mundo por diarreia aguda devido à água contaminada e 423 mortes por diarreia aguda devido à exposição ao esgotamento sanitário precário, né? O Rômulo comentou inicialmente na sua apresentação sobre as lições da pandemia. Eu diria que uma das lições da pandemia é a necessidade de acesso à água para todos, né, e para todas, né? O acesso à água para a lavagem das mãos, né, com sabão, é a barreira primária mais importante, mais universal para controlar a expansão da pandemia, para proteger as pessoas. Então, de um lado, eu diria que existe esse acúmulo, né? Mas, de outro, existem muitos gaps ainda. Existe uma necessidade ainda muito forte de atrelar as decisões na área de saneamento, a formulação de políticas públicas, a implementação de ações com esse olhar de saúde pública, né? E vou aqui, eu não tenho como deixar de falar isso, né? Mostrar como o nosso próprio país tem praticado, eu diria que um divórcio, né, entre a formulação das políticas de saneamento e esse olhar de saúde pública. Eu não tenho como deixar de mencionar a legislação recentemente aprovada pelo Congresso Brasileiro, que a Lei 14.026 de 2020, né, que traz uma grande mudança, uma grande reformulação na política pública de saneamento, com um olhar, né, que se sustenta em torno, primeiro, de uma dimensão fortemente econômico-financeira, né, quase que exclusivamente econômico-financeira. Segundo, ao conceber que a mudança da gestão do saneamento é a mudança necessária para se atingir a universalização. E terceiro, confiando muito na regulação, né, como um instrumento, a regulação dos serviços, dos prestadores de saneamento, um instrumento para se alcançar essa almejada e necessária universalização dos serviços, né? O resultante dessa lógica, né, que preside, que governa a elaboração da lei, é pensar que a gestão do saneamento via as empresas privadas, né, um modelo de privatização maciça do setor de saneamento, é a que seria a adequada para suprir os déficits, né, enormes déficits que acumulamos no setor. Desconhecendo, né, que a experiência internacional da gestão privada aponta em direção exatamente contrária, né? Aponta em muitos casos, em muitos episódios de violação dos direitos humanos e, em consequência, de danos à saúde humana. Não temos muitos estudos publicados articulando a privatização dos serviços e a saúde humana. Existem alguns, né? Existe um estudo na Alemanha mostrando que em cidades onde houve privatizações aumentou, por exemplo, a incidência de câncer e associa, né, os dois eventos. Há estudos na América Latina também fazendo associações com mortalidade infantil, mas é algo que ainda precisará ser mais bem conhecido. Existem, sim, muitas análises mostrando como a privatização dos serviços pode violar, né, de forma muito determinada os direitos humanos, né? Então, essa inovação, né, trazida pelo Congresso Nacional, por iniciativa do Executivo, é algo que, a mim, me preocupa no sentido de afastar ainda mais o setor de saneamento do seu olhar para a saúde humana, né? Nós precisaremos colocar como um item prioritário na agenda do setor, eu diria que uma estratégia de redução de danos, né, dessas mudanças na saúde da população, um país que ainda acumula déficits muito elevados
de acesso a serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e limpeza pública e manejo de resíduos sólidos à sua população. É só para ficar em 2 dados, a revisão do Plano Nacional de Saneamento Básico fala que temos cerca de 40% da população brasileira sem acesso adequado à água e 45% da população brasileira sem acesso adequado ao esgotamento sanitário. Bom, então, na minha visão, essa mudança no setor de saneamento é mais um componente de um certo tsunami que a sociedade brasileira tem vivido em termos de ameaça às suas políticas públicas progressistas, às suas políticas sociais, à solidez das instituições, à democracia, ao ambiente, né? Temos visto muitos ataques ao meio ambiente. Então, passado esse tsunami, espero que breve, nós teremos todos aqui, todas as pessoas de bem, uma tarefa de reconstrução desse país, desses danos que nos afligem, né? No caso particular do setor de saneamento, será uma tarefa árdua, né? Alguns estados brasileiros vêm promovendo a privatização dos seus serviços, né? Vários estados já iniciaram esse processo e significa uma transferência do serviço público para empresas privadas por décadas, né? 30 anos, 35 anos, o que nos colocará uma tarefa grande de enfim, procurar tornar esse processo menos danoso ao ambiente. Bom, então, penso que isso estará na nossa agenda. Se nós estamos olhando pelo retrovisor para os últimos 10 anos, precisamos olhar para frente também para os próximos 10 anos. E penso que a agenda do setor de saneamento precisará colocar muito fortemente a necessidade de uma reaproximação com a saúde pública, com a saúde coletiva, né? E talvez a melhor forma de fazer isso seja mobilizar o marco dos direitos humanos. Eu também não tenho aqui como deixar de falar sobre os direitos humanos, tenho me dedicado muito fortemente a entender como esse marco se aplica ao setor de saneamento, e eu diria que por que o marco dos direitos humanos pode ser importante nessa tarefa de reaproximação do saneamento com a saúde. Em primeiro lugar, porque é uma obrigação, né? Obrigação dos governos, obrigação dos estados, internacionalmente assumida perante as Nações Unidas. E segundo, porque o marco dos direitos humanos nos coloca uma lente, né, para olhar para a realidade, na qual vão se destacar alguns elementos muito centrais nessa discussão. E, sobretudo, o elemento da desigualdade com que os serviços de saneamento são distribuídos pela população, né? Sabemos que esses números que eu rapidamente mencionei têm endereço, né? Se nós quisermos saber quem não tem o serviço de saneamento, não é difícil localizá-los e identificá-los, né? Então, olhar para essa lente dos direitos humanos e destacar essa desigualdade, que, em muitos casos, é sinônimo, inclusive, de discriminação, né, no acesso aos serviços, tem fortes implicações na forma como as políticas são formuladas, a gestão é concebida, o serviço é organizado, né? No caso particular da vigilância, né, da qualidade da água para consumo humano, esse foi um debate que ocorreu, tive a oportunidade de rapidamente escrever um texto curto, né, para chamar a atenção disso, né? Olhar para a vigilância a partir dessa lente dos direitos humanos vai nos mostrar, né, que a vigilância também não deve ser homogênea, né, na população. Se os serviços não são homogeneamente distribuídos pela população, pensar na vigilância aplicada a essa população que recebe água de forma muito desigual, né, também convoca a vigilância para pensar nessa desigualdade e destaca
algumas questões importantes, né? Algumas perguntas importantes, né? Por exemplo, será que a amostragem, né, sobre a qualidade da água deve ser a mesma quando nós tratamos de uma população que vive em situação de muita vulnerabilidade, por exemplo, em vilas e favelas, das nossas cidades ou nas áreas rurais, né? Será que os padrões devem ser os mesmos, independente de quem são as populações? Por exemplo, os padrões de agrotóxicos devem ser os mesmos para quem vive numa cidade ou quem já está exposto aos agrotóxicos por sua atividade na agricultura, sua atividade laboral, exposto não apenas pela água, mas também por diversas outras fontes de exposição. Enfim, pensar nos direitos humanos significa também, talvez, reformular algumas premissas, né, que são muito caras à vigilância, mas que talvez necessitem de uma reorganização em função da realidade absolutamente desigual, desigualdade essa que pode se agravar com as mudanças desencadeadas pela nova legislação e com grandes implicações para a vigilância. Bom, eu fico por aqui, eu vou tentar me reorganizar, a luz chegou, né, mas eu tenho que reconectar meus aparelhos e fico à disposição, então, para o debate. Obrigado a todos. Muito obrigada, professor Léo Heller. Sem dúvida, muito instigante o que você traz, não só do histórico, mas também dos desafios aí que nós temos pela frente. Certamente teremos perguntas da nossa audiência. Eu, inclusive, tenho também perguntas e comentários, mas vou passar imediatamente, então, para o nosso próximo palestrante, que é o professor doutor Erling Alonso. A ideia é, então, nosso convite, Alonso, que você fizesse uma explanação sobre a questão das substâncias químicas e os impactos na saúde pública. Professor Erling é médico, toxicologista clínico e ambiental, mestre e doutor em saúde coletiva, assessor do Ministério da Saúde ao longo desses 20 e tantos anos que a gente vem construindo essa vigilância em saúde ambiental no Brasil. É professor doutor de saúde ambiental do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas na Universidade Estadual de Campinas. Muito obrigada, Erling, por estar aqui conosco, e a palavra é sua. Bom dia a todos. Obrigado, Juliana. Prazer estar aqui com vocês, dividir a mesa com os colegas, o professor Heller e o professor Saldiva. Está compartilhando a tela direitinho? Só me confirmem, por favor. Sim, sua tela está compartilhada, pelo menos aqui para mim. Tá. Eu fiz alguns slides para mostrar, eu fiz uma reflexão interessante a partir da provocação que o próprio seminário fez, tá? Eu vi também os conteúdos das mesas, então eu não vou me ater a alguns detalhes do cotidiano, de coisas que nós fizemos e acompanhamos, que contribuímos nessa construção, nesse trabalhar, nessa prática da vigilância em saúde ambiental. Então, eu trago uma reflexão a partir de trazer algumas coisas que permearam o tempo todo esses trabalhos. E aí, essas ideias vêm já no título, tá? Pensar vigilância e exposição às substâncias químicas, esse passado, presente e futuro. O presente nós temos uma ideia, nós estamos vivendo como que está. Agora, mas o passado e o futuro, nós sentimos uma espécie de contração, uma diminuição, um estreitamento dessa temporalidade, e que nos traz também, e nos se reflete nesse presente, né? Então, a partir disso, eu começo falando da questão das substâncias químicas. O ser humano, na interação da natureza, teve o privilégio de desenvolver seu cérebro, chegar a ter essa massa cerebral, que bilhões de conexões que nos levam ao descobrimento,
e a conhecimento hoje, no último cadastro, de mais de 187 milhões de substâncias químicas. Sendo que essas substâncias químicas, 100 milhões estão em catálogos. Ou seja, elas voltam para o centro de pesquisa, para esses cérebros desenvolverem os 8 milhões, mais ou menos, um pouco mais, de produtos que estão no cotidiano, que nós utilizamos, que nós temos contato na maior diversidade. Isso passa posteriormente para o processo de fabricação, e aqui tem esse processo, extração de matérias-primas. Isso depois vai para os armazéns, as prateleiras, e isso chega nos seres humanos. Nós, seres humanos, ávidos consumidores de coisas que nem sabemos para que servem, mas nós temos que comprar. E aí, então, nós estabelecemos também, fechamos o ciclo com a nossa contribuição, o que nós retornamos para essa natureza. Ou seja, onde que estamos expostos às substâncias químicas aqui? Aonde que chegou esse processo? Então, esse processo, quando ele retorna para a natureza, ela não se mantém nessa integridade. Os professores anteriores deram muitos exemplos de todos os processos de degradação. O que eu acrescento aqui é que esse processo de degradação e essa exposição humana, essa precarização da qualidade da vida humana, ela simplesmente se reflete em aumento ilimitado, crescimento ilimitado de acúmulo de dinheiro. Isso não tem fim, isso é infinito. Então, existe uma lógica por trás dessa atividade, dessa manipulação e desse uso de substâncias químicas e esses processos produtivos. E a tendência é que ela vai crescer, tá? Ela vai aumentar, já, por exemplo, nas estimativas de 17 para 2030, é um aumento importante, e ele ainda permanece, esse aumento de consumo de substâncias químicas e produtos até 2060. Tá? Então, aquele estreitamento da temporalidade, vejam que aqui tem uma outra dimensão. E onde que acontece esse aumento, inclusive, de obtenção de matéria-prima e consumíveis? Principalmente na China, América Latina. E aí, no gráfico inferior esquerdo, aparece também a África, o leste europeu. Tá? Ou seja, Japão, Estados Unidos e Europa. A tendência mundial nos próximos anos é diminuírem essa utilização e essa extração de matéria-prima voltada para substâncias químicas. E embaixo, no lado direito, nós temos onde que se dá essa extração e esse consumo. Então, os aspectos da vida humana, do cotidiano, que acumulam e vêm com essa produção e esse consumo, e esse aumento que explicaria essa lógica de sempre aumentar o consumo e também, junto com ele, aumentar os lucros de determinados setores. E aqui eu chamo a atenção, então, e vamos falar de saúde, sair do modelo biomédico, e aí eu lembro uma questão extremamente importante na vigilância em saúde ambiental e na saúde ambiental, que foi quando nós assumimos o conceito, tá, de saúde ambiental. Então, se fala desses determinantes, colocam esses fatores e situações ambientais, físicos, químicos, biológicos, sociais e psicossociais. Só que percebam que no slide eu tirei as vírgulas. A minha ideia era juntar a palavra, tá? Só que ia virar um palavrão e eu não consigo falar alemão, tá? Por que isso? Porque isso não pode ser indissociado. Tá? A vigilância em saúde ambiental, ela tem que ser integral e holística. Já se falou de direitos humanos, então eu não vou bater muito nesse assunto, mas já no próprio conceito já está colocado que tem que ter a questão das futuras gerações e as atuais. Então, é um modelo, uma vigilância, um grande desafio para nós pensarmos não em químicos, senão nesses fatores integrados. Como que é essa prática e que é essa teoria? Como que essa saúde ambiental, essa vigilância tem que trabalhar? Quais são as práticas que elas têm que fazer no futuro? Quais são os desafios que são colocados? E aí, vemos, então, o nosso território. Lindo território. Tá? Maravilhoso. Então, nós, quando pensamos vigilância em saúde ambiental, nós não podemos desintegrar, não podemos compartimentalizar.
E ainda, como já foi colocado antes, em alguns momentos, faz uns 5, 7 anos, que eu discutia com estudantes de graduação e pós-graduação, ficavam me olhando como que estava num hospício, quando eu colocava que isto é um problema de saúde ambiental. Então, nós temos que pensar hoje, vigilância em saúde ambiental, com essas coisas novas. O aumento e o crescimento do uso comercial de colocar coisas na exosfera, ela está crescendo uma porcentagens assustadoras. E, dito seja de passo, muito celebrado, inclusive pela mídia, como um dos grandes avanços. Me desculpem, esse é um retrocesso absurdo no processo civilizatório humano. Então, como pensar essa vigilância de substâncias químicas e desse risco, dessas situações de risco, desses fatores integrados nesse nosso ambiente? Nós temos números dos impactos nos danos. Tá? Dos 13 milhões de óbitos que existem ano a ano no planeta, quase 5 milhões eles são por substâncias químicas, ou seja, você consegue identificar especificamente a causalidade do grupo de substância química específica ou algum determinados grupos. Mas nós sabemos que as substâncias químicas elas estão interagindo no sistema planetário, tá? E hoje, inclusive, na exosfera. Então, fica um grande desafio, inclusive aqui, um questionamento, como que a vigilância ambiental vai contar os mortos e vai contar os doentes? Como que vai se estabelecer os perfis de situação de saúde? Como amarrar isso com a visão territorial integrada desses processos? E aqui a própria a OMS coloca, porque tem os avanços nesse processo, onde é possível estimar hoje a carga, a proporção de anos de vida perdidos em qualidade, seja por óbitos ou por qualidade de vida, que nos permitem para uma série de agravos. 111, 13 categorias das 183 da CID internacional, elas têm fatores determinantes ambientais junto. E as substâncias químicas quase sempre estão misturadas. É difícil você separar uma situação de risco e isolar apenas um fator específico químico. Ele sempre vai estar interagindo, inclusive com a questão social, com a questão psicossocial naquele território, favorecendo a exposição, diminuindo a exposição, aumentando a exposição, e entra aqui a questão da desigualdade, como já foi bem colocada antes. Isso nos permitiu, então, ver, e esse tipo de estimativa provavelmente nos próximos anos vai progredir, vai facilitar o nosso olhar e repensar, então, nossa prática de vigilância. E isso está refletido, concordo com as limitações, tem algumas coisas nos objetivos do desenvolvimento que nós podemos discutir. Tá? E podemos questionar, inclusive. Concordo que eles são tímidos em alguns momentos, são subjetivos em alguns momentos. Só que eu já estou envergonhado, porque a sensação que eu tenho é que nós não vamos cumprir esses objetivos. Vamos ficar muito longe. E se quando nós pegamos a parte da saúde ambiental, que influencia diretamente os danos à saúde, nós percebemos que praticamente todos os objetivos têm alguma coisa influenciando a saúde. Então, os objetivos de desenvolvimento para a saúde ambiental, e aqui fica o grande desafio também. Nós vamos ter dados suficientes? Como que nós vamos avaliar e ver se realmente isso não vamos chegar em algum lugar até 2030? Tá? São perguntas que não se respondem e que, vistas isoladamente, um grande avanço também, do ponto de vista de exposição a substâncias químicas e contaminação, é hoje, finalmente, em 2015, ter sido estabelecida uma meta para ver mortalidade e morbidade por exposição a substâncias químicas, contaminação química. Isso já é um avanço gigantesco, mesmo tendo sido subjetivo, porque não se coloca substancialmente, cada um entende substancialmente do jeito que ele quer. Mas o importante é que nós temos alguma coisa, temos um norte global que nos faz pensar e repensar, e isso nos traz, então, localmente, regionalmente ou nacionalmente, a pensar a prática da saúde ambiental. E aí, vocês devem estar acompanhando, só para colocar
as metas que foram colocadas no Brasil, 3 taxas de mortalidade. Tá? E aí nós temos outro grande avanço, que é a nossa pérola. Tá? Saúde ambiental, pensar saúde ambiental hoje é possível no Brasil, discutir saúde ambiental é possível hoje porque nós temos o SUS. Se não tivéssemos o SUS, dificilmente nós estaríamos discutindo e trabalhando, inclusive, o que nós fizemos e o que nós podemos fazer. O SUS, ele tem seus princípios e diretrizes, tá? Tem seu modelo de atuação muito bem estabelecido, muito bem conhecido por todos vocês que estão na audiência. Então, não vou ficar batendo martelo nisso. Mas promoção, proteção, diagnóstico precoce, limitação de danos e reabilitação é o nosso modelo. Está estabelecido vigilância e necessidade de saúde, determinação dessa saúde, isso tem que ser abordado nesse modelo de cuidado e atenção à saúde. O que queria chamar a atenção aqui é a data desse slide. Tá? Esse slide eu fiz numa viagem minha, dessa de loucura, em 2008. A partir das vivências e das experiências que estava com a questão da saúde ambiental, quando estava no Ministério da Saúde. Tá? Então, eu trouxe o que era aquele modelo de atuação do Sistema Único de Saúde e como que isso se dava nas práticas e o que está estabelecido nos documentos os princípios e diretrizes do SUS. E eu colocava esse slide aqui, incluindo a intrasetorialidade e intersetorialidade, porque chamava atenção para os profissionais do sistema de saúde, sobre 2 práticas, ações, que naquele tempo, para nós, levava um tempo percebermos onde que estavam e como que elas operavam, tá? Que é a negação e a reação. Isso não faz parte do modelo de atuação do Sistema Único de Saúde, mas ele é intrínseco na realidade, ele fazia parte. O que mudou de 2008 para hoje? Isso estava no cotidiano nosso, nós lidávamos no cotidiano disso. O que mudou hoje, na minha percepção, é que esconder, omitir, negar, desarticular, obstruir, fingir, e uma série de outros adjetivos que vocês podem colocar, como violência, agressão, isso tudo ficou escancarado. E hoje, fazer essas ações dentro do Sistema Único de Saúde, com muitos gestores e profissionais e políticos, partidários especificamente, é uma questão de orgulho, tá? Uma coisa que antigamente era escondido, porque as pessoas sentiam vergonha de se manifestar, mas tinham suas formas de isso acontecer. Então, este é um grande desafio que nós temos para a vigilância em saúde ambiental, e a saúde ambiental como um todo. Como minimizar essas 2 respostas, de negação e a de reação? Por quê? Porque a pandemia já nos mostrou. Quando você reage desorganizadamente, isso resulta em morbidade e mortalidade extremamente elevada em uma determinada situação. Aqui eu fiz um resgate também do que nós vivenciamos nos últimos 20 anos da vigilância e saúde ambiental no Sistema Único de Saúde. Obviamente, não vou repetir alguns deles, porque já foram muito bem explicados. Mas, na minha percepção, nesse tempo todo, nós estávamos trabalhando, e isso é importante explicitá-lo e colocá-lo para todos os profissionais da vigilância em saúde e os pesquisadores e pessoas que estão envolvidos com a saúde ambiental e a vigilância, que os principais paradigmas que nós temos para todas as ações que nós estamos fazendo, desde a mais ínfima e a mais primária, ela vai ser permeada pelos direitos humanos. Tá? O professor Leo Heller explicitou muito bem, não vou entrar nisso. A determinação social, já se falou em algum momento na palestra inicial e também vai se falar posteriormente no seminário sobre toda a questão dos determinantes, mas eu levo um pouquinho além. Nós teríamos que falar de determinação, não especificamente como elementos e como fatores específicos. A outra questão que permeou o tempo todo as nossas ações, e esse é um grande desafio, como pensar vigilância em saúde ambiental local, regional e global. Nós temos especificidades planetárias, nós temos obrigações que nós temos que cumprir por princípios éticos e questões de direitos com o planeta inteiro.
Então, como que se pensa e se estrutura uma vigilância para atender a essas necessidades, essas territorialidades? A vulnerabilidade ambiental, que antigamente ela não entrava no processo. Então, como que nós fazemos vigilância desses processos de vulnerabilidade que vão influenciar depois o adoecimento e morte das pessoas e o comprometimento da qualidade de vida? E uma coisa extremamente importante que aconteceu, e vou me deter um pouquinho mais na frente, é nós termos virado o paradigma, ter avançado no paradigma, sair dos efeitos e nós nos colocarmos e levar o problema à exposição. Se nós pensamos em exposição, nós podemos pensar em prevenção, não podemos pensar em proteção, tá? E esse era um conceito, uma forma de atuação que ela não existia, não era clara, existe resistência muito forte ainda, mas pensar uma vigilância em saúde ambiental para a exposição é uma coisa, pensar uma vigilância para mortos e doentes é outra coisa, completamente diferente. A questão do individual e o coletivo. Tá? Como que eu cuido da pessoa? O que a vigilância em saúde ambiental contribui para a assistência e cuidado individual e quanto essa informação também ela permite atuar no coletivo e proteger, que é uma tradição dela. E a outra grande mudança também, que está muito bem imbricada com as substâncias químicas, é a questão do agudo e crônico. Nós sempre pensávamos em exposição aguda, em intoxicação aguda, e dificilmente pensávamos nos efeitos de longo prazo, que hoje são muito claros. E continuamos nesses paradigmas, tá? Avaliação de risco, questão de gestão ambiental, questão de epidemiologia, ferramentas que nós temos hoje de geoprocessamento, a comunicação de risco, e ciências que já foram comentadas também, como a psicologia, a justiça, tá? Ética, a própria toxicologia e a ecotoxicologia, que nos dão elementos para pensar essa possibilidade de vigilância em saúde ambiental. E aqui sobre a questão, um ponto sobre a questão da exposição. A exposição, ela vem sendo discutida, existe um grupo multidisciplinares internacionais, mas vejam que é um tanto recente, é só a partir de 2002, de como que se mede essa intensidade e esse contato dos seres humanos e os organismos com esses fatores químicos, físicos e biológicos. Qual é a questão desse conceito? E aí que nós avançamos, então, aqui no Brasil, com a vigilância em saúde ambiental, que nós incluímos, não inclui a questão social e psicossocial desse ambiente. Como que se dá essa exposição nesses territórios a esse conjunto de elementos que não podem ser indissociados porque eles estão interagindo, interferindo e determinando um no outro. Ou seja, nós chegamos neste desenho, nós saímos da bolinha vermelha, que era antigamente se trabalhava, e se via apenas intoxicação aguda, se falava alguma coisa de biomarcadores e de testes toxicológicos e a história parava por aí. O Sistema Único de Saúde, a vigilância em saúde ambiental no Brasil, ela evoluiu e ela não levou para esse processo anterior. O que existe de determinação e condicionantes para trás desse processo para entender essa exposição, não apenas medindo com testes laboratoriais ou contando doentes e mortos, tá? E aí nós vamos, então, nos faz pensar aqui contribuições de colegas da Organização Mundial da Saúde e da OPAS, Carlos Corvalán e grupo, com a questão de um quadro operacional da força motriz, de tentar entender como que se dá a partir da força motriz até os efeitos, passando pela exposição e as ações possíveis. Então, qual seria o sistema de informação e de vigilância? Que dados nós precisaríamos para pensar e trazer isso para o cotidiano da saúde humana? Tá? Como que se dá essa interação, mais ou menos naquela linha da saúde global, do sistema construído pelo homem, que entra a questão social e psicossocial, que isso não fica muito explícito nas outras propostas, mas aqui ela aparece, na saúde ambiental, demanda essa questão social e psicossocial, essa exposição nesses ambientes, nesses territórios, o sistema natural, o ecossistema e o sociocultural nesses processos, tá? E aí, por que não sonhar um pouco?
Será que nos próximos anos, além do biomonitoramento, a Thaís deve estar escutando, nós não teríamos que pensar em exposoma, além de caminhar e avançar do biomonitoramento, entender o que a engenharia genética, genômica, nos permite entender e compreender a carga de poluentes, o que está acontecendo hoje com a população em diferentes regiões e no planeta, ou no país, tá? E outra demanda que vem a partir disso, além de uma vigilância em saúde, a atenção integrada, outro salto que nós temos que fazer nesse processo não é excluir, é evoluir, mas sim apagar um ou outro, porque a lógica de fazer promoção da saúde a partir de doença e patogênesis, ela tem contribuições extremamente importantes, tá? Só que ela tem uma limitação. Tá? Então, é reconhecer essa limitação e nós podemos pensar outra promoção da saúde, e aí que entra a questão da salutogênese. Então, como é possível pensar, em vez de fatores de adoecimento e fatores específicos, em fatores de salutogênese, que produzem saúde? E aí que entra essa contribuição de Antonovsky, onde é possível a salutogênese ser um operador, hoje, da promoção em saúde, voltada para onde as populações, o indivíduo e os grupos comunitários, as populações, consigam construir recursos de resistência e dar sentido de coerência às possibilidades a partir da leitura da realidade, e a partir dessa leitura da realidade, encontrar recursos para resolver os problemas, mas a partir da positividade que existe naquele território e que aquela população tem. Ou seja, você chega a fazer promoção da saúde a partir do positivo, do que produz saúde, do que aquelas pessoas e aquela comunidade têm para se proteger e se cuidar. Uma das coisas, por exemplo, é nós teremos que recuperar todo o processo civilizatório perdido, em um exemplo clássico, na produção de alimentos que nós temos hoje, que já foi mencionada anteriormente. Então, além da salutogênese incorporada para a questão de promoção da saúde, nós temos outros desafios também. Como superar este tipo de vergonha? Tá? Sair dessa lógica de viver melhor, onde viver melhor significa que aquelas populações empobrecidas, elas têm que evoluir para supostamente ao status das pessoas que vivem melhor. Esta vergonha também ficou muito clara hoje, e ela nos permitiu também entender que ela simplesmente, essa situação de empobrecimento e desigualdade, o que levou e leva e demonstrou com a pandemia, porque isso na saúde ambiental não é novo, nós já sabíamos, tá? A mortandade, a mortalidade e toda a violência e a agressão e o comprometimento da saúde dessas populações empobrecidas e precarizadas nesses territórios. E para isso, o grande desafio que nós temos é evoluir, sair dessa lógica de crescimento, de progresso e desenvolvimento, tá? Porque crescimento, progresso e desenvolvimento significa viver melhor, tá? Nós nunca vamos chegar a viver como os europeus. Nós nunca vamos chegar a viver como as populações dos países nórdicos. As poucas vezes que se tentou fazer alguma coisa, todas as vezes acabou em golpe, tá? A história nos mostra isso. Mas nós podemos sonhar, tá? Estou chegando ao final. Para superar e sair dessa situação, nós precisamos nos reconhecer como parte da natureza. Nós somos a natureza. Tá? Se nós temos o cérebro privilegiado que nós temos hoje, é porque nós somos parte dessa natureza. E nós temos que sair dessa lógica de viver melhor para o bem viver, que isso significa viver em harmonia com a natureza, respeitar, e aí isso implicaria, inclusive, uma demanda para a sociedade global, nós termos os direitos da natureza. Assim como nós temos os direitos humanos, sair dessa antropogenicidade
e ir também para a questão da natureza. Isso significa o quê? Que nós teríamos que promulgar e ter uma obrigação também de respeitar, proteger e garantir os direitos da natureza, onde nós possamos viver com qualidade de vida, em a nossa pluralidade cultural, étnica, racial e todas as diferenças que nos fazem seres humanos, ou seja, resgatar o processo civilizatório para a nossa humanidade. E para finalizar, a última reflexão, tá? Pensando nessa ideia, então, qual que é o futuro mesmo da saúde ambiental? Tá? Nós temos, na realidade, uma contração, tanto o passado como o futuro e o presente, eles estão juntos neste momento. Tá? E essa ideia não é minha, é de um sociólogo lá, Boaventura Santos, você deve conhecer, mas eu estou trazendo para a questão da saúde ambiental. Tá? Tendo essa contração, eu pergunto para todos vocês que estão escutando e assistindo, quem estará vivo em 2030? Eu acho que eu devo estar. Em 2050, com certeza, não. Em 2100, nem sonhar. Mas vocês já pensaram nos seus filhos, seus netos e seus bisnetos? Filhos e netos já estão vivos, estão aqui. Ou seja, essa contração temporalidade, essa vigilância em saúde ambiental do futuro, ela é do presente. A vigilância em saúde ambiental do futuro é a de hoje, é a do presente. Tá? Era isso, quero agradecer a oportunidade, desculpem se me estendi, acho que não, mas a ideia de pensar das reflexões em relação ao que foi pedido. Tá? Muito obrigado. Muito obrigada, professor Erling, sempre maravilhoso te ouvir. Certamente também nossa plateia deve ter muitas perguntas, muitas considerações, mas para a gente poder chegar mais rápido para o debate, eu também vou passar imediatamente a palavra ao professor Paulo Saldiva, formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, curiosamente no mesmo ano que o professor Léo Heller, que nos antecedeu aqui nesse momento. Possui doutorado, é livre docente e professor titular do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina também da USP. Concentra atividades de pesquisa na área de anatomia patológica, fisiopatologia pulmonar, doenças respiratórias e saúde ambiental, ecologia aplicada, cidades e saúde humana, humanidades e antropologia médica. Foi diretor do Instituto de Estudos Avançados da USP até o ano de 2020 e é ciclista e gaitista. Professor Paulo Saldiva, a palavra é sua. Muito obrigado por estar aqui, ainda mais precedido por pessoas tão sabidas, né? O professor Léo, o professor Herling. E o Léo ainda disse que estava com problema de energia para poder transmitir, né? Eu tenho energia, mas não sei se eu tenho cognição. Então, vamos ver se a coisa funciona direito, né? Eu vou rapidamente apresentar alguns slides para poder chegar nas minhas conclusões finais, tá? Espera um pouquinho só que eu vou... Meu cachorro comeu óculos, né? Então eu tenho que catar os restos dele. Tá aqui. Bom, esse é o e-mail, se alguém tiver dúvida, está aqui à disposição. Bom, eu vou mostrar mais ou menos algum cenário. Em frente à Faculdade de Medicina, né, que fica ali no Complexo HC, tem um ponto de ônibus na Avenida Doutor Arnaldo, onde as pessoas que saem do Instituto do Câncer, do Instituto de Pediatria, do Instituto do Coração, do Instituto Central, uma parte delas sai por esse ponto aqui. E os níveis de material particulado fino, medidos em intervalos de cada 10 segundos, mostram que existe um nível médio superior a 100 microgramas por metro cúbico, com picos extremamente altos. Professor Paulo, me desculpa te interromper, a gente não está conseguindo ver a sua apresentação. Que coisa estranha, né? Sim. Então, estranho. Eu vou tentar de novo, professora, vamos lá. Sim, se você descompartilhar a tela e depois compartilhar novamente. Vou fazer isso, eu não avisei que o meu problema era cognitivo, eu avisei antes, né? E as coisas têm poder, né? As palavras têm poder.
né? Nesse caso, vamos dizer, vai dar certo, como o professor Heller pediu para a Luz voltar. A Luz já voltou e já... Mas a treva onde se encontra a minha mente raramente acende, professor. Então, vamos nessa. Não conseguimos ver a sua apresentação ainda. Bom, e se eu vou tentar tirar meu fundo virtual, senão vai sem apresentação mesmo, tá? Espera um pouquinho só. Sim. Eu vou stop share. Vou eu vou falar nono, tá bom? Ok. Eu vou tentar agora de novo, tá bom? Tá, vamos ver. Aparece? Não aparece. Muito bem. Podemos Não tem ir problema sem... nenhum. Posso compartilhar também, se você quiser me enviar, posso compartilhar sua apresentação, ou podemos ir sem slides, também não Sem tem slides, problema nenhum. professor. Sem slides. Ok, sem slides então, vamos. Depois eu mando, porque tinha umas coisas de queimada de cana, de floresta que era legal, mas depois eu passo para vocês. Tá joia, tá ótimo. Então pode Tá bom? descompartilhar para a gente poder ver você, então. Bom, quando nós começamos a estudar a poluição do ar na Faculdade de Medicina da USP, no meados da década de 80, quando eu estava fazendo meu doutorado, já havia padrões de qualidade do ar que surgiram a partir dos grandes episódios de poluição em grandes cidades nos anos 50, somente em Londres em dezembro de 52, e depois foram se aprimorando, né? E nós tínhamos padrões de qualidade do ar, na época, no Brasil, que traduziam o conhecimento científico dos anos 70. Não havia padrões internacionais, né? A gente seguia, existiam duas normas, uma norma europeia, uma norma da Environmental Protection Agency, e os países adotavam aquilo em escala nacional, né? Se adotavam ou não tinham nem padrão de qualidade do ar. Na época, numa faculdade como a minha, que era uma faculdade de um hospital terciário ou quaternário, com toda a demanda do complexo Hospital das Clínicas, aquilo era considerado uma ideia exótica, mais ou menos uma causa, assim, à procura de uma doença. Só que começaram a surgir, a partir da segunda metade dos anos 80, alguns estudos, primeiros em locais isolados, séries de tempo, né? Alguns estudos de efeito crônico, mas não muito bem controlados, como o Six Cities Studies da Harvard, nos anos 90, e a partir daí você começou a criar uma massa de informações caracterizando a poluição do ar como um evento que, de fato, provocava adoecimento. Inicialmente foi focalizado em doenças respiratórias, depois cardiovasculares. Mas hoje, aquilo que era uma incerteza, ela passou a ser certeza e começou a invadir livros-textos da área de saúde, na área de pediatria, na área de oncologia, com câncer de pulmão, na área de doenças cardiovasculares e na área da pneumologia, né? Ainda mais tarde, já pelos anos 2000, começaram a surgir as primeiras cortes de gestantes, mostrando, então, relação de baixo peso ao nascer e, eventualmente, mortalidade neonatal, né? Então, o que foi fazendo isso, né, foi gerando, começou a se criar, a partir do conhecimento, se compõe um conjunto de evidências de que a poluição do ar era um fator de agravo ambiental importante e, principalmente, inescapável. Você não tem nenhuma estação de tratamento de ar. Você depende do ar que existe, e se mostrou também que as pessoas com menor
nível socioeconômico, são aquelas que estavam mais expostas à poluição, seja por morarem em lugares onde as condições tecnológicas eram menores, quer dizer, poluição é coisa de país pobre, né, e das regiões pobres das cidades, nas margens, no convívio com as indústrias, e também, mais recentemente, a gente conseguiu demonstrar que a poluição, uma parte grande da poluição se faz nas avenidas, ou seja, com o uso, as cidades maiores, deixando de produzir bens e passando a vender serviços. Talvez a única indústria que persista nas grandes cidades é a indústria da construção civil. Aqueles que moram mais longe ficam mais horas presos em congestionamentos ou perdem mais tempo se deslocando, que é o pior cenário hoje da poluição do ar nas grandes cidades, a não ser em algumas outras que tenham geração termoelétrica ou efeito de queima de biomassa. A poluição do ar, então, ela chega no momento que a Comunidade Europeia lança, no início dos anos 2000, uma recomendação de poluição do ar baseada em saúde para a Europa. Foi a primeira. Não foi a primeira de recomendação de controle de poluição, a primeira foi para acidez, para dióxido de enxofre, foi um pacto coordenado pelos países nórdicos, Dinamarca e Noruega, para controlar as emissões da Rússia e do leste europeu, que estavam promovendo desmatamento e perdas agrícolas e perda de florestas por chuva ácida, por acidificação do solo e das águas, produção de recursos naturais. Isso persistiu na legislação brasileira, a ponto de que nós lembramos que havia períodos onde havia dois padrões de qualidade do ar, um para áreas urbanas e outro para áreas remotas. O das áreas remotas era mais restritivo do que das áreas urbanas. Ou seja, não se tinha ainda fundado a Sociedade Protetora do Ser Humano. Bom, aí ficou chato, né? Porque a Europa, quando você olha o mapa da poluição, não é lá que mora. Talvez no leste europeu, talvez na Rússia, mas é mais uma coisa de Oriente Médio e o Big South, né? África, América Latina, enfim. E aí se atreveu a fazer o primeiro padrão de qualidade do ar, de 2005, que era feito basicamente com estudos de série temporal, que juntavam poucas cidades, poucos estudos caso-controle e poucos estudos de corte. Quer dizer, tinha caso-controle, tinha série temporal, mas poucas cortes de longa duração. Mas mesmo assim foi possível. Eu fiz parte desse comitê redator em 2005, e isso reduziu drasticamente os padrões de qualidade do ar tidos para a saúde. O padrão de qualidade do ar, ele não é um instrumento legislativo, que é a recomendação da OMS. Ele não foi feito para ser, ele não tem poder regulatório. Ele simplesmente informa aos gestores que, estando acima do padrão ideal, ele quantifica o dano em saúde, quanto que é esperado de excesso de carga de doença para vários desfechos. Isso também foi seguido mais tarde, em 2012, que eu dou um estudo de uma comissão que eu também participei como redator da equipe de redatores, que foi o estudo mostrando que poluição do ar tinha nível máximo de evidência de carcinogênese pela a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer. Ele foi publicado no Lancet em 2013, esse padrão. E agora, recentemente, durante o ano de 2020, participaram outro grupo de cientistas, eu também fiz parte agora como revisor, e que lança os novos padrões de qualidade do ar, que são muito restritivos, muito mais restritivos que os outros. Então, a carga de doenças atribuíveis à poluição do ar, hoje no mundo, dependendo da estimativa, e melhorou muito também fazer medidas em outros lugares, por causa das medidas de satélite, que são uma aproximação relativamente precisa do que está acontecendo na superfície, a ponto de que nós pudemos agora, nesse ano, esse grupo de pesquisadores que trabalha com isso, uma rede
de epidemiologistas e clínicos e patologistas, e matemáticos, físicos, né, que trabalham num projeto que estuda a poluição em satélite, e a gente conseguiu separar a poluição de biomassa daquela de não queima de floresta, mostrando que as queimas de floresta no Brasil já respondem por mais ou menos 80 mil internações anuais para o SUS, e vai sair agora um artigo que vai mostrar a mortalidade decorrente disso. Bom, então, o que nós temos hoje é um instrumento os padrões novos, eles como eu disse, os governos não são obrigados a obedecer, mas eles têm medo desses padrões. Por quê? Se você disser que está ruim, dependendo do sistema, você não, ou do nível de governo, ele vai dizer que ele está falhando. E as agências ambientais têm medo de ser responsabilizadas judicialmente. Então, o que talvez a vigilância possa fazer é usar os padrões para calcular o risco e para calcular as áreas mais afetadas e o risco atribuível, quer dizer, é a concentração de poluição vezes a população que está embaixo, a porcentagem da população que está embaixo. E tomar, então, medidas de proteção, né? E dialogar, e aí tem um problema sério, como está meio adiantado, mas eu posso me permitir ser um pouco rabugento, que o CONAMA, hoje, a gente da saúde perde de lavada nas decisões sobre políticas de controle de combustível e outras coisas. Então, o que a gente está fazendo é dizendo para fora que a gente aceita o padrão da OMS, então nós estamos bem de acordo com a OMS, e para quem está ouvindo, a OMS, na definição dos padrões, quando você vai ver a relação entre concentração e efeito, é uma reta, não tem nível gatilho de segurança para a poluição do ar, como não tem para cigarro, tem para cada um de nós. Alguém pode fumar muito tempo, Niemeyer fumou charuto até 100 anos, e ele podia porque tinha os genes para isso. Mas numa população vai ter gente idosa, vai ter bebê, vai ter feto, vai ter gente com história familiar de câncer, com comorbidades adquiridas ao longo da vida, que esse pequeno aumento de poluição, que a gente calcula em São Paulo, equivalente a fumar pelo menos 2 cigarros por dia sem ter escolha, é um fumante leve, mas que para alguns pode fazer a diferença entre saúde e doença e, eventualmente, entre vida e morte. Então, como não tinha nível de segurança, o que a Organização Mundial de Saúde fez foi o seguinte: em 2006, quando foi discutido, 2005, quando foi discutida a regulamentação disso, já fora da caixa dos cientistas, mas para gestores, era colocar 5 níveis de desconformidade. Então, você tem, esse é o ideal, se você passar 20% disso, tem tanto de efeito, e fez 5 categorias baseadas em quantidades. Então, como o Brasil não atinge o padrão de qualidade do ar em nenhuma cidade brasileira, em termos de partícula e ozônio, são os dois que estão desregulamentados, o que você faz? Eles falam assim, não, eu estou no segundo menos pior, então eu estou dentro do padrão do OMS, então ele põe um toner verde ali. Então, você fala, bom, e eles argumentam, e o pessoal com uma razão, que o padrão não muda, a poluição não cai por decreto, ela cai por tecnologia e alternativas. Concordo, não é isso, mas você dizendo que está em desconformidade com o OMS, você cria força para a mudança. É a mesma coisa que você chegar no seu médico e a sua pressão está 13/10 e você não consegue baixar. Mas daí um dia chegou, o ideal seria 12/8. E aí você fala, vamos negociar assim, você vai estar aqui depois com 12,5 por 9,5, depois você vai estar baixando lentamente. Então ele fala, bom, eu estou dentro da regra, você está com o padrão normal, mas não é assim que faz. Por quê? Vida humana se precifica em custos diretos de saúde e em custos indiretos por perda de anos tá difícil. Perda de anos de vida produtivos por mortalidade prematura.
E isso daria uma ideia de gestão, seria um documento de gestão. Quanto custa mudar a poluição, abaixar, mas ninguém se questiona quanto custa manter. Então, a gente tem um problema que a saúde tem, é um problema da saúde tem, é que ela, em si, não consegue dialogar com as forças produtoras de poluição, não está na competência da saúde. Não se resolve com vacina, não se resolve com remédio. Mas ela poderia dizer, olha, nós estamos pagando a conta do nosso orçamento com isso, e principalmente a população brasileira, principalmente a mais vulnerável, está pagando isso com a sua saúde e com a sua renda. Por isso que eu, para acabar por aqui, eu diria que a questão não está mais na ciência da demonstração dos efeitos. Tem várias demonstrações em vários modelos, seja eles teóricos, seja eles epidemiológicos, seja eles estudos clínicos com corte ou estudos de painel, tem reprodução em modelos experimentais e a plausibilidade checada por mecanismos moleculares. Toda a cadeia de produção está ali. A poluição chegou no nível que é o tabaco. Você não tem mais dinheiro para investigar se o tabaco faz mal. O dinheiro tem que ser gasto na redução do uso e campanhas de redução de uso. A poluição já não precisa de muita coisa para se fazer muita coisa certa. As campanhas são para redução. E aí eu diria que a saúde precisa propor um pacto com as outras áreas de governo e precisa principalmente participar de instrumentos econométricos para mostrar que até para a economia do país, poluição é mau negócio. Além de ser um problema de saúde, ela é mau negócio do ponto de vista econômico e, fundamentalmente, uma política que vai além da ambiental, além da saúde, mas afeta os direitos fundamentais da população. É uma questão de direitos humanos também. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Saldiva, sempre trazendo aqui desafios para a nossa vigilância em saúde ambiental. Sem dúvida, essas questões nos remetem aos idos lá 2001, quando a gente pensou a própria vigilância em saúde ambiental, como é que faríamos a atuação do setor saúde. Muito obrigada, e bom, tem aqui algumas perguntas, eu fico bastante instigada, porque, sem dúvida, quando a gente vê uma mesa como essa, né, onde a gente observa tanto os aspectos relacionados, né, à qualidade da água, ao saneamento e saúde, e a gente entra, né, naquilo que diz respeito à própria vigilância em saúde ambiental, onde a ideia, a proposta da vigilância em saúde ambiental é que a gente tenha acesso em quantidade e qualidade, né, de água para a população brasileira, de forma muito rápida, pensar nos contaminantes químicos, onde toda a lógica de construção dessa atuação da vigilância em saúde ambiental foi trabalhada em cima dos próprios conceitos de risco e ampliados, como traz aqui o Erling, para uma lógica da vulnerabilidade e do processo de vulnerabilização, sem dúvida, da nossa população, porque antes de falar em vulnerabilidade, seria também correto, assim como determinantes de determinação que o Alonso trouxe, a discussão das nossas populações que são vulnerabilizadas, né? E passando por uma questão da poluição atmosférica, os impactos da saúde, onde, de fato, a gente não deveria estar tentando, como disse o Alonso, contar os mortes e os doentes por nossos sistemas de informação de mortalidade e de internação, mas sim partir do princípio de que essa é uma condição que já está dada na nossa literatura acadêmica, não só na nossa, mas de todo mundo, e de que, de fato, as ações elas podem estar dentro da perspectiva que foi trazida na mesa anterior pelo professor Rômulo Paz, né, de uma lógica, e por todos vocês aqui, sem dúvida, da promoção da saúde. Bom, eu gostaria de falar mais e ficar aqui mais, mas vou fazer o meu papel aqui de trazer algumas perguntas dos nossos espectadores, da turma toda do Brasil inteiro, foram mais de 3.000
pessoas que se inscreveram e se interessaram por ouvir um pouco mais sobre a vigilância em saúde ambiental nesse nosso seminário. Alguns comentários, por exemplo, Louis Pasteur, que descobriu o mundo dos micro-organismos, surpreendentemente opina que o deserto é cheio de vida. O cientista Louis Pasteur fez descobertas que tiveram uma grande importância, tanto na área química quanto na da medicina. A descoberta da penicilina se deu de forma acidental pelo médico e bacteriologista escocês Alexander Fleming, em 1928. Vejam só, na década de 1850, há 170 anos. Louis Pasteur descobriu o que eram os micro-organismos que causavam a deteriorização dos alimentos, desmentindo assim a teoria da geração espontânea. E hoje, como disse Alonso, engenharia genética, genômica, como conectar tudo isso rumo à promoção da saúde de forma integrada, participativa, a partir dos territórios e atuação da vigilância em saúde ambiental frente ao agronegócio, às grandes cidades, alimentação precária, já que o futuro é hoje. Então, acho que essa pergunta, ainda que tenha elementos aí da fala do professor Alonso, acho que talvez possa ser comentada pelos três palestrantes. Uma outra pergunta, a questão do monitoramento do ar é bastante complexa. Nos últimos anos, houve melhoria significativa na questão das normativas, que estabelecem padrões de qualidade. Contudo, o monitoramento na prática, na maior parte dos municípios, não ocorre em função do custo de equipamentos e falta de vontade política, porque, na maioria das vezes, vão de encontro às atividades industriais. Foi uma afirmativa, não é uma pergunta, mas um comentário que certamente o professor Saldiva pode comentar. Uma outra questão, seria possível o professor Léo Weller comentar um pouco mais sobre as experiências internacionais de gestão de serviços de saneamento e a relação entre esses modelos de gestão e a ampliação do acesso? E, para a gente não se estender muito mais, uma última questão. O mundo do trabalho vem sofrendo inúmeras transformações que impactam nas ações de vigilância. Uma mudança importante que destaco é a deslocalização física das atividades laborais, tornando difícil a execução das ações sanitárias. Considerando a vigilância em saúde do trabalhador como prática de vigilância articulada intersetorialmente a partir da relação da saúde com o ambiente, eu entendo que seria necessário mudar o foco desse olhar do ambiente de trabalho tradicional e considerar como igualmente importante os padrões de deslocamento das pessoas e as condições ambientais mais gerais, como a poluição do ar. Nesse sentido, eu pergunto se não seria importante considerar os processos de trabalho que acabam ficando sob outros escopos de fiscalização sanitária, como, por exemplo, inspeções de boas práticas, que são usualmente normatizadas pela Anvisa. Bom, são alguns comentários gerais, como a gente tem pouco tempo para a gente finalizar nossa mesa, eu vou fazer o seguinte, eu passo a palavra para cada um de vocês, começando o professor Léo, depois Alonso e o professor Paulo Saldiva, de forma que possam, ao mesmo tempo, comentar sobre os comentários e as perguntas, também sobre as apresentações dos parceiros, e já seguir com as palavras finais, infelizmente, em razão do nosso tempo. Professor Léo Weller. Obrigado, Juliana. Bom, queria iniciar dizendo que aprendi muito aqui na mesa com o Erling e o Saldiva. São temas com os quais eu não tenho trabalhado, e o olhar deles muito instigante, atual, nos fez um resgate importante aí sobre substâncias químicas, poluição do ar, mas tudo isso tem um grande guarda-chuva, né, que é a vigilância ambiental. Sobre a primeira pergunta, o nosso companheiro, ele, se eu entendi bem, ele faz uma articulação entre a ciência, as descobertas científicas, as políticas, a gestão, os territórios, né? Ele começa citando Pasteur. Eu penso que essa é uma articulação que sempre será necessária, né? Nós nunca chegaremos no ponto para dizer, pronto, a ciência não será mais importante nesse campo, sabemos tudo, não é? Sempre será necessário continuar avançando com as pesquisas, com a investigação científica.
No meu campo particular, do saneamento básico, eu diria que talvez o caminho crítico mais importante para nós ampliarmos o acesso aos serviços, garantirmos os direitos humanos, esteja mais no campo das políticas públicas, né? Menos no campo do desenvolvimento científico e tecnológico, que, embora necessário, são menos um caminho crítico, né? Um nó górdio do problema, do que pensar em como organizar o Estado, né? Nos seus diversos elementos, nas suas diversas instituições, né? Para garantir o acesso a todos, sem discriminação, né? Isso me parece fundamental. O nosso colega fala dos territórios, né? Então, o que me parece central, né? O pé dos formuladores, dos gestores no território, né? Ajuda a pensar como essas políticas devem considerar a diversidade, as necessidades de cada grupo populacional. Isso me parece fundamental, né? Eu vejo que um dos grandes gargalos é enxergar a população como um todo homogêneo, né, que não é, e as necessidades são distintas e precisam ser refletidas nas formulações das políticas públicas. Uma segunda pergunta me pedem para dar um panorama mais internacional sobre a gestão dos serviços. Isso seria demorado, Juliana puxaria minha orelha aqui se eu for avançar demais, mas acho que é importante pontuar algumas coisas que me parecem centrais, né? A gestão do serviço de saneamento que predomina no mundo inteiro é a gestão pública e local, né? Então, a gestão com entes, por meio de entes públicos com diferentes personalidades jurídicas, né? Você pode ter uma própria prefeitura prestando um serviço, ou uma empresa pública, uma autarquia, né, como nós temos no Brasil, né? Isso predomina, isso responde talvez por 90% dos prestadores de serviço no mundo, né? A privatização ela é muito localizada e abrange um contingente populacional não muito elevado, e local, né? Quem presta o serviço é quem está o mais próximo possível da população que recebe o serviço. Isso é um padrão na maior parte do mundo, né? Existem alguns países que aprofundaram na privatização, né? E não são muitos, né? O caso mais conhecido é do Reino Unido, Inglaterra e País de Gales, que no período Thatcher vende integralmente suas empresas, transfere inclusive os ativos das empresas públicas para as privadas, né? Esse modelo se repete no Chile, mas nos demais países, né? Com poucas exceções, o que predomina é o modelo de gestão pública, né? Existem alguns estudos, quem pergunta também pede para dizer qual é o impacto disso sobre a qualidade do serviço, sobre o acesso. Existem casos, estudos, mostrando que o serviço público pode ser muito adequado, né? Tanto em países desenvolvidos, que já atingiram uma certa universalização no acesso, quanto em países em desenvolvimento, onde há bons exemplos, né, de serviços públicos que funcionam muito bem, que atendem a todos, sem discriminação, né? Bom, eu fico por aqui, então, Juliana. Obrigado e prazer compartilhar a mesa aí com todos vocês. Muito obrigada, professor Leo-Heller. Passo a palavra imediatamente, então, para o professor Erlen Alonso. Obrigado, Juliana. Agradecer o comentário e a pergunta. E vou tentar ser breve pela questão do tempo, né? Mas teve uma questão que eu não aprofundei, até porque o professor Heller tinha mencionado rapidamente. Mas em saúde ambiental, hoje, o que nós temos que para pensar a vigilância, nós temos que ter extremamente presente uma situação. O processo de degradação, a destruição ambiental e as condições precárias de exposição da população em maior ou menor intensidade já está dada. Nós podemos interromper esse processo? Parar? Não. Teríamos que mudar de planeta. Agora, mas nós podemos reduzir danos.
Até onde novas políticas e até onde as nossas atividades no nível local, regional, municipal ou estadual nos permite reduzir danos. E aí se aplica para qualquer situação. Então, por isso eu falei na minha apresentação da visão integrada das questões de saúde ambiental, incluindo a parte social e psicossocial. E a continuar, tem atividades que têm que ser feitas, porque tem que dar respostas individuais, respostas coletivas, necessidades pontuais. Então, parte do que é feito, isso tem que ser mantido. Tá? Mas, ao mesmo tempo, aí vem o desafio e o sonho. É possível nós pensarmos em uma vigilância em saúde ambiental participativa? Onde, se por diferentes conflitos econômicos, sociais e políticos locais, você poderia virar e fazer uma vigilância em saúde ambiental participativa voltada para identificar os potenciais e o que tem de positivo e de protetor na saúde naquela comunidade, naquele bairro, naquele local. Tá? E a outra, e aí vem uma série de outros também questões para ter de pano de fundo que eu repassei no meus slides lá nos princípios e diretrizes que você tem que ter presente. E o principal é lembrar do modelo de cuidado do Sistema Único de Saúde. E lembrar que ações de saúde, de negação e reação, elas não fazem parte do sistema, tá? Para cuidar da população. Tá? Isso poderia desenvolver muito mais, mas vou ficar por aqui. Agradecer a oportunidade, foi sensacional escutar o professor Saldiva, é sempre muito bom, professor Leo também, é muito bom, aprendizado sempre, então, muito obrigado a todos pela oportunidade, tá? E fico à disposição, como sempre, aí tem meus e-mails, meu contato, para continuar essa nossa empreitada. Obrigado, Juliana. Eu que agradeço, Erling, muito bom. Passo também, então, imediatamente para o professor Paulo Saldiva. Bom, tem que começar agradecendo, mas não agradecimento protocolar. Ele é absolutamente nascido do prazer de estar aqui e de abordar um tema tão importante. Eu vou me permitir fazer a última provocação nessa despedida. Nós temos hoje dados suficientes para fazer alertas ambientais ou comunicar, tanto em termos de clima, o Brasil tem hoje pelo menos uns 20 artigos sobre temperatura e variabilidade climática, e eu acho inconcebível que a previsão do tempo incorpore somente vai levar guarda-chuva ou casaco. Ela teria que funcionar como um alerta a populações vulneráveis a se proteger nesses períodos a partir da previsão. E, ao mesmo tempo, colocar o quanto que acontece com a saúde dada aquela poluição naquele município, naquela região. Então, é você que tem doença respiratória, você que tem hipertensão, o teu risco de ter uma admissão hospitalar cresce, portanto, controle a sua saúde. E, da mesma forma, você pode comunicar a rede dos riscos ou da demanda adicional que, eventualmente, aquela região vai ocorrer. Então, isso acho que está na esfera da saúde fazer. Essa é a única vacina disponível para as coisas para ar e para temperatura. E existe já uma massa, dá para fazer um meta-índice, uma análise sistematizada dos achados e calcular coeficientes relacionando variações de temperatura, temperatura absoluta e poluição do ar, e colocar o mapa do adoecimento, como a gente faz em artigo científico, né? Como a gente faz. Então, talvez esse seja o papel para a vigilância ambiental poder sair dessa armadilha da regulação oficial, porque e a gente possa dizer o que a Organização Mundial de Saúde diz, sem depender de acordo ou de normas do CONAMA ou de qualquer outra coisa desse tipo. Não sei se isso é possível dentro do cenário, mas se não for, em breve, pode ser que um dia seja, né? Então, e talvez seja
uma mensagem para a gente fazer alguma coisa e a saúde deixar claramente que ambiente adoece, né? Muito. Um abração, então, para vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Paulo Saldiva. Eu vou me atrever aqui a fazer brevíssimos comentários finais, que tem a ver, basicamente, com a articulação desses saberes ao longo desses 20 anos de construção de uma vigilância em saúde ambiental, na sua prática, mas, sem dúvida, essa aproximação com esse conhecimento que, brilhantemente, aqui vocês três representando a nossa comunidade acadêmica trazem, né, para que possamos, né, ter esse subsídio para subsidiar, claro, né, a prática da vigilância em saúde ambiental. É essa articulação desses saberes, dos processos, que se alinha, claro, a esse conjunto das políticas de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, sem deixar de considerar essa transversalidade das ações, que foi muito bem colocada pelo professor Erling Alonso, a determinação do processo de saúde e doença que a gente viu na palestra anterior e agora nas falas dos nossos três convidados, né, a análise de situação de saúde é absolutamente necessária quando a gente fala de vigilância em saúde ambiental, com comunicação, como trouxe aqui também o professor Paulo Saldiva, pensando, né, que sem dúvida essa informação para tomada de decisão, que são atividades absolutamente transversais, essenciais, quando a gente fala de vigilância em saúde ambiental. Eu também acho que essas ações, elas devem estar articuladas, essas três áreas que foram aqui trazidas para a gente discutir, mas se relacionam fortemente, né, com clima, desastres, a biodiversidade, saúde do trabalhador, como foi comentado, a discussão das arboviroses, a discussão da mobilidade urbana, geração de energia, os processos industriais de forma geral, o ambiente doméstico, por que não a gente trazer essa questão, os ambientes, o ambiente rural, dentre tantos outros, né, que visam o aprimoramento da própria atuação da vigilância em saúde ambiental nos três níveis de gestão do Sistema Único de Saúde, e aqui, já que temos a participação de tantas pessoas, tantos representantes dos estados e dos municípios. Então, a gente tem que pensar, sem dúvida, no reconhecimento do território local e global, como também foi trazido, a identificação de todos esses processos, né, que determinam aí a saúde das pessoas, e colocar isso dentro de um plano de ação para que a gente possa avançar com a vigilância em saúde ambiental. Eu acho que essas questões são fundamentais para a gente poder pensar o futuro que é agora, né, Erling? Exatamente. Bom, acho que cumprimos bem nosso papel, agradeço aos palestrantes e seguimos, convido para ficarmos juntos durante o seminário, temos palestras excelentes e passo de volta, então, a palavra para a Paula para fazer o encerramento. Muito obrigada. Damos como encerradas as atividades do período da manhã e informamos que, excepcionalmente, hoje, as atividades do período da tarde vão se retornar às 13h30, horário de Brasília. Até logo mais.